Olá a todos! É uma alegria contar com a presença de vocês enquanto analisamos o que ocorreu após o jogo. Hoje vamos falar sobre a conquista do Palmeiras diante do Internacional que ocorreu no Beira-Rio, um estádio conhecido por ser complicado para o nosso time. Tradicionalmente, o Internacional sempre dificultou o nosso caminho, mas nesta ocasião conseguimos superar essa barreira. Há diversos aspectos importantes que gostaria de explorar com vocês. Quero ouvir a opinião de vocês. Concordam ou acham que estou exagerando? Vamos discutir alguns atletas que inicialmente critiquei, mas que tiveram uma atuação excepcional em um jogo desafiador. Para contextualizar, o Internacional não havia sido derrotado por ninguém até agora neste ano, o que torna nossa conquista ainda mais significativa. Aproveitando um detalhe curioso em casa, nos divertimos montando um quebra-cabeça que é uma forma agradável de entretenimento. Existem quebra-cabeças com diferentes quantidades de peças e que podem ser personalizados com imagens que representam bem o nosso time. O resultado foi bastante satisfatório. Agora, voltando ao foco do jogo, a vitória do Palmeiras tem um significado especial. Enfrentar o Internacional em sua casa é sempre um teste difícil, e hoje mesmo, com eles mostrando um bom desempenho no Campeonato Gaúcho, conseguimos nos impor. Durante esse embate, o Palmeiras realmente apresentou um futebol de alto nível. O que mais me surpreendeu foi a performance da equipe, que fez uma exibição memorável em campo. No entanto, um aspecto que costumo abordar nas análises pós-jogo é que o Palmeiras parecia ter perdido um pouco da sua força coletiva nas partidas anteriores. Muitos vão concordar que o time estava dando espaços e cometendo erros defensivos, permitindo que o adversário criasse oportunidades claras. Contudo, hoje, jogando na casa do Internacional, a equipe mostrou uma intensidade defensiva admirável. É importante destacar alguns atletas como Aníbal Moreno, cuja dedicação foi notável, e Richard Rios, que também se destacou com um passe que resultou no gol de Facundo Torres. Outro nome que merece ser mencionado é Jai, que teve uma das suas melhores atuações com a camisa do Palmeiras. Ele foi eficiente na marcação, venceu a maioria dos confrontos individuais e teve um ótimo desempenho na distribuição da bola. Já havia demonstrado um bom rendimento em uma partida anterior e, mesmo com um cabeceio inusitado, se manteve concentrado. Para mim, ele foi um dos melhores em campo. É interessante observar que, apesar de não ter estado no melhor momento anteriormente, ele está se reencontrando, especialmente considerando as lesões enfrentadas pelo time. Seu desempenho foi destacado contra o Internacional. Gosto de mencionar jogadores que, quando analiso suas atuações, não estão bem, mas é igualmente essencial reconhecer quando eles apresentam evolução. Além disso, não podemos esquecer o papel fundamental do goleiro na partida. Desejo ressaltar o desempenho do Internacional e de alguns jogadores que, ao discutir sua atuação, não estão em boa fase. Hoje é fundamental destacar a performance do goleiro, que realizou duas defesas fundamentais. Ele é um atleta do qual se espera maior consistência, mas nesta partida teve um desempenho excelente, realizando uma defesa crucial no final, que assegurou ao resultado. A defesa com dois jogadores mostrou-se bem sólida e atuou de maneira séria. O jogador que atua pelo flanco esquerdo está em uma fase notável no primeiro tempo. Ele penetrava na área, driblava e finalizava. A equipe teve um primeiro tempo superior ao do Internacional, conseguindo várias finalizações, algumas delas com direção ao gol. Em contraste, o Internacional não conseguiu efetuar nenhum arremate ao gol nesse período. A equipe visitante controlou bem a partida na casa do Internacional, o que é uma tarefa desafiadora. É complicado enfrentar um jogo em casa e ser superado em toda a sua extensão. O melhor momento do time ocorreu no primeiro tempo, quando conseguiram desenvolver jogadas e tabelar bem. Um jogador teve mais um desempenho excelente, criando jogadas pelo lado direito, enquanto outro, que proporciona mobilidade ao grupo, também participou ativamente. É normal que com apenas 17 anos ele cometa erros de decisão, mas sua habilidade de movimentação é bastante útil. Um jogador permaneceu no banco, enquanto outro entrou e venceu a maior parte dos duelos em uma partida bastante física. Estou satisfeito com a atuação da equipe, que, embora não tenha proporcionado um espetáculo impressionante, demonstrou um espírito coletivo e uma organização admirável.
O Internacional teve pouquíssimas oportunidades de marcar atuando em casa. No segundo tempo, a equipe anfitriã se impôs mais e começou a pressionar logo no início da etapa. A realidade é que não foi um grande espetáculo, mas o espírito de coletividade foi evidente com uma organização bem planejada. O Internacional teve escassas chances de marcar contra o time visitante em sua casa. No segundo tempo, a equipe da casa mostrou mais força, pressionando logo nos primórdios da partida. A única vez em que o time visitante cometeu um erro foi quando um jogador ficou cara a cara com o gol, mas acabou finalizando para fora. Essa foi a única falha observada no jogo. E algo que achei interessante no primeiro tempo foi a maneira como o time visitante posicionou sua linha de marcação desde o início, criando arremates por meio de um jogador específico. A equipe começou com um esquema de marcação alta, o que deixou o Internacional em dificuldades nos primeiros minutos. Gosto muito quando um time adota essa abordagem defensiva, pois apesar de não ser sempre viável, trouxe bons resultados na primeira etapa. Como já comentei, o Internacional é uma equipe forte e se estabeleceu no segundo tempo, fazendo com que o time visitante recuasse. No entanto, o que me pareceu interessante foi que faltou um pouco de contra-ataque da parte do time visitante, especialmente no início do segundo tempo. A equipe se manteve bastante defensiva e enquanto o Internacional desfrutava de mais posse de bola e mostrava maior ameaça, o time visitante conseguiu marcar. É importante destacar que apesar de esta equipe criar muitas oportunidades, com frequência falha nas finalizações. No segundo tempo, o time finalizou apenas uma vez ao gol, e essa finalização resultou em um gol. Com a marcação intensa, conseguiram recuperar a bola que foi passada para um jogador que com serenidade finalizou no canto e fez 1-0. Depois houve um contra-ataque que quase resultou em 2-0, mas a bola passou muito perto da meta. A partir daquele momento foi compreensível que a equipe recuasse talvez até demais. Contudo, o que afirmo é que um time que se retrai em excesso pode enfrentar problemas quando o adversário começa a criar várias oportunidades. Na minha perspectiva, se o Internacional tivesse gerado muitas chances e o goleiro tivesse que fazer intervenções milagrosas, eu diria: olha, nós recuamos, mas o goleiro teve que nos salvar várias vezes. Ele fez uma defesa significativa no final, mas não é uma tarefa fácil enfrentar A equipe teve inúmeras chances e, na minha visão, se o Internacional tivesse feito jogadas de ataque de forma constante e o goleiro tivesse efetuado defesas espetaculares, diria que fomos cautelosos, mas foi ele quem nos salvou em várias ocasiões. Sua defesa decisiva no final foi impressionante, mas como já mencionei, não é razoável entrar em campo contra o Internacional no Beira-Rio e pensar que a partida será fácil. O goleiro se destacou em uma defesa notável quando nossa zaga apresentou falhas. Também vale destacar a atuação defensiva, que foi muito sólida, especialmente de um atleta que não estava vivendo um bom momento, mas teve um desempenho excepcional nesta partida. No segundo tempo, um jogador entrou e acabou sendo flagrado em impedimento em um gol, mas estava muito bem posicionado para finalizar quando deveria ter feito o segundo gol. Outro atleta que entrou manteve a mesma intensidade, assim como um colega, previamente mencionado, que contribuiu para aumentar o ritmo do jogo. Um defensor também fez sua entrada para fortalecer a defesa no jogo aéreo. A equipe saiu do Rio Grande do Sul com um resultado expressivo. Antes da partida, comentei que um empate seria um resultado satisfatório, mas a vitória foi realmente significativa no Beira-Rio. Para concluir essa análise, esse tipo de espírito e desempenho me lembra uma equipe coesa que tinha confiança, sabia se defender e reconhecia os momentos ideais para atacar e decidir a partida. A evolução é clara e não sei se todos compartilham desse sentimento. Quero ouvir a sua opinião, pois essa melhoria é evidente, o time está se desenvolvendo cada vez mais, não apenas no coletivo. E quando o coletivo funciona, é difícil que o individual não acompanhe. Considerando que temos competições importantes pela frente, esse é o espírito que devemos ter sem deixar nenhuma bola escapar. O que aconteceu para o time não ter jogado dessa forma antes é algo que o futebol traz com suas complexidades que por vezes são difíceis de compreender. Reforço que gostei bastante do que vi lá no Rio Grande do Sul. Foi uma vitória significativa contra um grande oponente. Quero saber o que você pensou da partida. Estamos juntos, pessoal!
Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Palmeiras continuando. O mercado da bola está pegando fogo e uma bomba de proporções gigantescas acaba de cair no colo dos torcedores do Palmeiras. Ángel Di Maria, um dos maiores jogadores da história do futebol argentino, está sendo especulado como o próximo grande reforço do Verdão. O que era apenas um rumor no começo da semana se transformou em uma verdadeira novela, com fontes confiáveis e movimentações intensas nos bastidores que indicam que o ícone argentino pode estar a caminho de São Paulo. Para os palmeirenses, é um sonho prestes a se tornar realidade. Com uma carreira recheada de títulos e conquistas, Di Maria chega com o peso de ser um dos maiores nomes do futebol mundial. Ao longo de sua carreira, o argentino passou por gigantes como Real Madrid, Paris Saint-Germain e Juventus, acumulando títulos como a Liga dos Campeões da UEFA, Copa América e, claro, o tão sonhado Mundial com a seleção argentina. Sua última temporada em Portugal com o Benfica foi repleta de bons momentos e agora ele surge como a grande estrela desejada por Abel Ferreira para elevar o Palmeiras ao topo do futebol mundial. O que está por trás dessa negociação? De acordo com insiders do mercado, Di Maria teria demonstrado interesse em um novo desafio em sua carreira. E o Palmeiras surge como uma possibilidade atraente. O clube paulista, sempre ambicioso, busca reforçar seu elenco para as competições internacionais e um nome de peso como o do argentino seria o trunfo perfeito. Além disso, o Verdão vive uma fase de crescimento em termos financeiros e de prestígio, o que pode facilitar uma transação desse porte. As movimentações começaram discretas, com especulações sobre uma possível ida do jogador para o Brasil. No entanto, com a aproximação do final de sua temporada no Benfica, os rumores começaram a ganhar mais força, e fontes afirmam que representantes do Palmeiras já estão em conversas avançadas com a diretoria do clube português. Se confirmado, o acerto seria uma verdadeira reviravolta, não apenas para o futebol brasileiro, mas para o futebol mundial. A expectativa nas redes sociais já é gigantesca, com os torcedores do Palmeiras sonhando com o que seria uma contratação histórica. Di Maria, com sua visão de jogo apurada, dribles desconcertantes e uma experiência internacional de peso, poderia ser o grande nome que faltava para o Palmeiras conquistar mais uma taça de expressão no cenário mundial. A pergunta que todos se fazem agora é: quando e como o anúncio será feito? Enquanto isso, a ansiedade só cresce entre os apaixonados pelo Verdão. Apresentamos as últimas notícias do Palmeiras diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é fundamental para a família palmeirense. Até o próximo vídeo. Avante palestra!